o presidente dos Estados Unidos cogitou, em voz alta, bombardear a capital da Rússia. Em uma conversa privada, Trump perguntou a Zelensky se a Ucrânia conseguiria atingir Moscou. E não foi só Moscou. Trump também perguntou, vocês conseguem atingir São Petersburgo? Zelensky respondeu na lata, com certeza, se nos der as armas. Isso não é especulação. É um movimento real, confirmado por relatórios oficiais e já seguido por entregas de mísseis de longo alcance à Ucrânia. Mas Trump criou um grande problema com isso. E agora a pergunta é como Trump, conhecido por passar pano para Putin, fez essa reviravolta tão radical. Neste vídeo eu vou te mostrar os bastidores da maior virada de postura dos Estados Unidos desde o início da guerra. E por que isso pode colocar o mundo à beira de uma escalada inédita? Qual o grande problema que Trump terá que resolver? E por que diabos o Brasil está envolvido nisso tudo? Sejam bem-vindos ao Salve o Brasil. Mas por que Trump mudou? O que fez o homem que passou anos elogiando Putin de repente armar a Ucrânia com mísseis capazes de atingir Moscou? A resposta está em duas verdades que bateram forte. Primeiro, Trump percebeu que foi enganado por Putin enquanto tentava negociar a paz, reduzir sanções e recuar no apoio à Ucrânia. Putin usava esse tempo para se fortalecer, estreitar laços com Irã e Coreia do Norte e intensificar os ataques. Verdade seja dita, Trump não foi o único líder mundial enganado por Putin pouco antes da invasão da Ucrânia. Em 2022, Emmanuel Macron fez um esforço diplomático intenso para evitar a guerra. Ele viajou até Moscou e se reuniu pessoalmente com Vladimir Putin numa tentativa de mediar a tensão crescente entre a Rússia e a Ucrânia. Durante essa visita, Putin deu sinais ao menos nas palavras de que ainda havia espaço para negociações e que uma invasão não estava nos planos imediatos. Macron saiu da reunião com uma certa esperança de que havia conseguido um avanço ou no mínimo um tempo extra para negociar. No entanto, poucos dias depois, ainda em fevereiro de 2022, quando Macron já estava de volta à França, a Rússia lançou a chamada Operação Militar Especial. Eu tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. A Rússia invadiu a Ucrânia pelo norte. Leste e sul, foi um choque direto. O presidente francês soube da invasão praticamente junto com o mundo, assistindo às notícias da guerra começando logo após ter acreditado na palavra de Putin que dizia que não atacaria. Ficou claro ali que Putin havia mentido, no mínimo manipulado as conversas com Macron. Quando Trump assumiu o poder em 2025, voltou com o mesmo discurso, de que poderia acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas, sugerindo que bastava uma conversa com Putin. Do que Donald Trump sente falta de ser presidente? Que eu podia fazer tanta coisa. Vou te dar um exemplo, quando eu disse que poderia resolver essa guerra na Ucrânia em 24 horas. Mas só dá para fazer isso como presidente. Eu resolveria isso em 24 horas. Sem dúvida, e se eu ganhar antes de entrar no escritório? Eu vou resolver essa guerra. Logo nos primeiros meses de seu novo mandato, tentou novamente se aproximar do líder russo com falas brandas, minimizando a ameaça russa e sinalizando que os Estados Unidos poderiam reduzir o apoio à Ucrânia em troca de um acordo de paz. Trump fez de tudo para agradar Putin, reduziu sanções à Rússia, atrasou e bloqueou novos pacotes de ajuda à Ucrânia e começou a pressionar Kiev por concessões territoriais injustas. Putin, como sempre, fez promessas vagas e deixou a porta aberta para o diálogo. À noite, em ligações com Trump, Putin demonstrava interesse em negociar a paz. E, na manhã seguinte, intensificava os ataques na Ucrânia. Usava drones em massa e mirava a infraestrutura civil. Trump tentou justificar dizendo que estava evitando uma terceira guerra mundial e que a Ucrânia precisava saber o seu lugar. Mas a realidade ficou cada vez mais clara. Putin usou mais uma vez para ganhar tempo, reorganizar suas forças e avançar na guerra. No fim, Trump acabou colhendo as consequências de ter confiado demais em Putin. Isso tudo parece uma espécie de competição vaidosa. Quem vai ser o cara que vai domar Putin? Como se ele fosse uma fera que só precisa do tom certo de voz. A verdade é que Putin não é um líder tradicional que joga pelas mesmas regras do Ocidente. Ele vê qualquer sinal de confiança como fraqueza e toda concessão como espaço para avançar. Essa competição virou um teatro onde os líderes ocidentais se revezam no palco tentando mostrar que conseguem controlar a situação enquanto, nos bastidores, Putin escreve seu próprio roteiro. E a segunda coisa que fez Trump tomar essa postura foi o fato de sua imagem estar ruindo. A imprensa global o chamava de fraco.
Líderes estrangeiros o criticavam abertamente. E até dentro do Partido Republicano começaram a dizer o que muitos já pensavam: o Trump parecia ter abaixado a cabeça para Putin. Mas veja, seja meu ex-parceiro ou qualquer outro, ninguém deveria estar elogiando o ditador da Coreia do Norte ou elogiando o líder da Rússia que iniciou uma guerra de agressão não provocada na Ucrânia. Este é o momento de deixar claro ao mundo que defendemos a liberdade. Aliados históricos dos Estados Unidos, líderes europeus, analistas militares, veteranos e até membros do próprio Partido Republicano de Donald Trump passaram a atacá-lo. A imagem que colou nele foi pesada, a de um presidente que abaixa a cabeça para Putin. A imprensa global chamava de fraco. Hashtags como cadeirinha de Putin viralizaram e foram um golpe direto no ego. Ele percebeu que estava perdendo respeito, influência e, pior, o controle da narrativa. E existe uma frase no meio político que diz: os políticos veem para onde a multidão está indo e correm para liderá-la. Ou seja, muitos políticos só tomam uma posição quando percebem que a opinião pública virou contra eles e pode custar votos, prestígio ou poder. Se Trump quisesse recuperar o controle de tudo, ele precisava ir para onde a opinião pública estava. Ele precisava ajudar a Ucrânia. Mas Trump teria um problema. Ele prometeu aos seus eleitores que não enviaria nenhum centavo de ajuda gratuita para a Ucrânia. Como resolver isso? Simples. Trump pediu para os países da Europa enviarem para a Ucrânia suas armas mais modernas, ou seja, aquelas de última geração. Em troca, os Estados Unidos venderiam novos equipamentos para esses países europeus, repondo o que eles doaram. Assim, Trump ajuda a Ucrânia indiretamente, sem tirar nada de graça dos Estados Unidos, e ainda lucra com a venda de armas para a Europa. É como se ele dissesse: vocês ajudam a Ucrânia com o que tem de melhor, e eu garanto que vocês recebem armas novas em troca, mas pagam por elas. E por se tratar de venda e não de ajuda militar, a expectativa é que as entregas de armamentos para a Ucrânia comecem ainda esta semana. Agora, os apoiadores da Rússia que diziam que os EUA estavam sendo bobos por ajudar a Ucrânia não têm mais nenhum argumento. Não é ajuda, é negócio. O que será enviado à Ucrânia? Sistemas de defesa aérea Patriot e mísseis PAC-3. Escudo poderoso contra drones e mísseis russos. Mísseis de curto e médio alcance para atacar alvos russos à distância. Munições de artilharia avançadas. Mísseis Tomahawk longo alcance. Mas não para por aí. Trump também anunciou sanções secundárias que entrarão em vigor em 50 dias contra países que continuam negociando com a Rússia, inclusive o Brasil. Você pode se perguntar, mas já não houve sanções em 2022? E não funcionaram. Verdade. Por que países como China, Índia, Brasil e africanos compraram petróleo russo com desconto, mantendo a economia de Moscou viva? As novas sanções de Trump irão nesses países. Quem continuar comprando petróleo russo barato pagará tarifa de 100% sobre importações nos EUA. No fim, Trump percebeu que estava perdendo a guerra da imagem. Se continuasse passivo, seria engolido pela narrativa de que traiu os aliados. Abandonou a Ucrânia e jogou fora a liderança global dos EUA. A ajuda agora não é mais política, é um negócio. Putin achou que ganharia tempo, mas agora o jogo virou. Com os novos armamentos, a Ucrânia volta mais forte, mais precisa, mais preparada. E a diplomacia global vai ser colocada à prova. Em 50 dias, sanções duras entram em vigor. E talvez o próximo alvo não seja simbólico. Pode ser Moscou.